Novo lockdown em São Paulo. Seria um absurdo e isso também, a grande responsabilidade também é de boa parte, se não a maioria da imprensa brasileira, com as suas manchetes olímpicas. Você abre os jornais e você encontra, Brasil já conta com não sei quantos mortos. Não é verdade, Silvia. A gente tem um Brasil governo federal que ignorou a pandemia, que não fez absolutamente nada. Mas não é, Amanda, sabe o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal não permitiu que o governo federal tivesse alguma voz na pandemia. A grande verdade é essa, afastou o governo federal completamente da gestão na pandemia. Porque delegou... O governo federal estava sabotando, qualquer tipo de medida. O governo federal foi sabotado. O governo federal foi sabotado. Ele não pôde implementar nenhuma das políticas que ele gostaria de ter. E ainda ajudou muito, né? Vamos ouvir o Constantino. Nenhum embasamento científico para esses lockdowns. Olha o caso da Argentina do lado, um dos piores resultados de óbito por habitante e fez o mais rigoroso e longevo lockdown do mundo. Isso não é ciência, isso é uma arrogância de tecnocratas que estão mais perdidos do que seguem o tiroteio. E o próprio prefeito Bruno Covas, é até ruim falar mal da gestão dele aqui, porque a chance do Boulos chegar à prefeitura é ainda mais assustadora. Mas, veja, ele fez aquela decisão, tomou aquela decisão de proibir os transportes particulares e inundou o metrô de São Paulo com pessoas. Quer dizer, é tudo anticientífico, arrogância, autoritarismo em nome da ciência. Isso não dá mais, a população não aguenta mais isso. Não tem a menor condição, Olha, se você comparar hoje as curvas, tem até uma matéria mostrando isso com base em dados do Imperial College, se você começar a comparar as curvas da Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que não têm tomado nenhuma medida mais restritiva de circulação e a curva de mortes e casos continua aumentando exponencialmente. E na Europa a gente também vê esse aumento de curvas e agora, depois dessas medidas de restrição, começa a baixar ligeiramente. O Macron até falou em abrir no Natal novamente. Amanda, em primeiro lugar, os Estados Unidos está com vários estados com medidas muito restritivas. São os estados democratas e que tiveram os piores resultados. Em segundo lugar, não faz nenhum sentido acompanharmos o número de casos. Todo mundo sabe que o número de casos pode aumentar, mas a taxa de letalidade nessa tal segunda onda está muito inferior. O que tem que acompanhar é óbito e ocupação hospitalar. Acabou. Mas essas são as mortes, Constantino. As mortes realmente, no começo, elas estavam num patamar muito inferior, mas elas vêm crescendo. É porque a pessoa fica muito tempo internada. Então, primeiro você vê um aumento rápido dos casos e, sei lá, 1 mês depois, 2 meses depois, esse número de mortes começa a aumentar. Lógico que é menor que a primeira onda. Baixa, a taxa de letalidade é baixa. Você tem razão, não é baixa. É baixa, é de uma gripe sazonal. E outra coisa, se você analisar a população, o número de contaminados, ela acaba sendo baixa. É muito baixo. E desculpem, mas Imperial College, vamos lá, de novo, eles erraram na gripe suína, na gripe aviária, na H1N1, eles erraram de novo agora. Eles erraram todas as projeções historicamente. Mas isso não são projeções, todas as projeções eles erraram. São dados factíveis. A taxa de letalidade é de uma gripe sazonal. Não dá para abrir, não dá para ter lockdown, não dá para abrir. Aí o que aconteceu, a pandemia foi utilizada como... A pandemia foi utilizada como uma forma ideológica, uma forma para derrubar o governo central, de controle da população. A Constituição foi rasgada. Aqui o que houve foi muito grave, foi uma situação muito grave. Esse país passou por tremeu aqui, as bases democráticas tremeram porque nós não tivemos garantia nenhuma. Gente arrastada, do nada, porta de loja soldada. Nós tivemos garantia do STF e do Congresso também, foi votado. Mas o STF tirou das mãos do presidente a gestão da pandemia. Ele jogou tudo nos estados. Se o presidente tivesse vencido essa briga, teríamos o isolamento vertical, grupos de risco, doenças pré-existentes. Teríamos o isolamento vertical com as garantias. Tratamento precoce. Constantino. Não, o presidente falou na live de ontem que a máscara é mais um tabu que vai acabar caindo. E eu acho que ele está certo nisso também. Não há nenhuma pesquisa robusta mostrando a eficácia da forma que as pessoas usam esse tipo de máscara. Uma coisa é aquela N95 parruda que os enfermeiros usam. Outra coisa é essas máscaras descartáveis que todo mundo está usando. Agora, eu queria... Não sei se o Murilo já está com o áudio ok, mas o Lacombe mencionou o Imperial College, né? Quem ainda leva a sério depois dessa pandemia, Imperial College, OMS e, cá entre nós, alguns institutos de pesquisa, não são todos, não vamos generalizar, realmente precisa explicar, né, qual é o conceito por trás. Eu queria perguntar ao Murilo exatamente isso. Por que tantos institutos de pesquisa, eles não erram apenas porque o erro estatístico poderia ser aleatório, né? Eles erram sempre com o mesmo viés, inflando as intenções de votos
da extrema esquerda, né? Normalmente é isso que a gente observa em vários desses institutos. Não é o caso do Paraná, com certeza.